Oi, gente, eu sou o Henrique Massaro, tô de volta aqui no canal essa semana falando sobre The Sopranos, coisa que eu queria ter feito já há algum tempo, tava com saudade dessa série de vídeos e vocês, como sempre, comentaram muito, pediram para que esses vídeos voltassem. Eu fiquei muito feliz com isso, adoro ver o carinho e a atenção que vocês têm com esse material que eu faço, que dá bastante trabalho para fazer, mas que é sempre muito recompensador. E como sempre, como a gente fez ao longo da primeira temporada, eu venho, depois de lançar o primeiro vídeo, para fazer um vídeo extra. Aquele primeiro vídeo é sempre um vídeo mais redondinho, como a gente chama, com um texto mais numa linha crítica do episódio, né, de uma análise completa mesmo. E esse aqui é um vídeo extra porque o universo é muito rico, as atuações, a produção, é tudo muito detalhista, tudo muito interessante, tudo muito cheio de referências e sempre tem algumas coisas que vale a pena a gente trazer aqui num bate-papo mais informal. Então já clica no gostei, isso ajuda muito, muito mesmo o YouTube a disseminar esse conteúdo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e não deixa de comentar aqui o que está achando dessa série. Esse tipo de atitude aí que você tomar com certeza ajuda muito que eu possa continuar a produzir esses vídeos aqui, quando ver, de repente, um dia, quem sabe, isso possa ser o meu trabalho de fato, tá? Sem mais delongas, vamos conversar aí sobre o nosso episódio. O Guy walks into a psychiatrist's office. O cara entra no escritório, no consultório do psiquiatra. A primeira coisa que eu tenho que dizer é exatamente isso. Essa frase, um cara entra no consultório de um psiquiatra, ela obviamente tem a ver com o que acontece nesse episódio, né? Que o Tony vai voltar pra terapia e tal, mas também é um trocadilho, é um começo de uma piada muito famosa nos Estados Unidos, que nem aqui tem piada era uma vez um português, um alemão e um brasileiro. E nos Estados Unidos é muito comum essa piada. Um cara entra no consultório do psiquiatra, dois judeus entram num bar, sabe? Esse é o inicinho de uma piada de diversas piadas que são repetidas ao longo dos anos. Então, o nome desse episódio é por conta disso. Um outro ponto que é interessante, antes da gente olhar as imagens que eu separei aqui, é dizer que esse episódio marca o retorno do Salvatore Big Pussy Bonpensiero, né? Ele ficou sumido aí nos últimos episódios da primeira temporada. E vale dizer que foi revelado pelo Terence Winter, que é um dos escritores de The Sopranos, ele revelou lá no podcast do Michael Imperioli e do Steve Schirripa, Talking Sopranos, sobre o qual eu até já mencionei aqui. Ele revelou que o David Chase, ele não, parece que ele não estava nos Estados Unidos, ele estava na Europa durante boa parte da primeira temporada e ele não viu meio que o frenesi que se criou entre as pessoas para saber o que tinha acontecido com o Big Pussy. E para ele, teoricamente, seria um personagem mais secundário que teria pouco enredo nessa segunda temporada, se é que teria. Mas quando ele viu o quanto os fãs estavam enlouquecidos para saber o que ia acontecer com esse cara, né, interpretado muito bem pelo Vincent Pastore, ele ganhou um papel mais relevante, que foi justamente o de voltar sendo, né, pequeno spoiler aí do que acontece nos próximos episódios, sendo um delator do FBI, como de fato suspeitava que ele fosse lá no final da primeira temporada, né? Uma coisa que vai trazer acontecimentos fortes para The Sopranos, como a gente sabe. Uma outra curiosidade é que a Kathy Scorsese, a filha do Martin Scorsese, ela entrou para a equipe de produção, mais especificamente para o departamento de arte da série, nessa segunda temporada, e ela ficou... Nesse episódio, especificamente, ela entrou, a filha do Scorsese, e ficou durante vários episódios. Isso é interessante porque é a filha do Scorsese, e porque claramente Scorsese também é uma grande referência para o David Chase, né? Então, como eu já disse aqui, não existiria The Sopranos sem Goodfellas, por exemplo. É um dos grandes mestres do cinema e do próprio David Chase. Então isso é interessante. Uma outra curiosidade, tá? É que esse cara que aparece aqui, ele é interpretado pelo Lily Brancato. O nome do personagem é Matthew Bevilacqua. Ele é um cara que assume uma posição, um cara subalterno que assume uma posição nesse esquema de compra e venda de ações do mercado de investimentos que eles estão fazendo, né? E a curiosidade é que esse cara, em 2008, ele vive um gangster, um aprendiz de gangster, e em 2008 ele foi condenado por um assalto, ele participou de um assalto que terminou na morte de um policial. Então, uma curiosidade um tanto quanto mórbida aí, esse cara teve de fato envolvimento com crime.
Essa é a primeira e última aparição do Philly Parisi, né? Como eu disse lá no meu vídeo análise, ele é introduzido e eliminado basicamente na mesma cena. Mas o ator que faz ele, o Dan Grimaldi, ele vai voltar à série. Vocês vão lembrar disso, ele volta como irmão do Philly Parisi, o Patsy Parisi. E eu acho muito interessante nessa cena aqui em que o Philly é morto, que o ator o personagem que elimina ele, agora me faltou o nome, ele tem não sei se é uma orientação, se é uma coisa dele, de dar ele dá o tiro, né, a pistola perto dele, ele mata o cara ali perto, e obviamente um tiro desses dá um barulho muito grande, e ele faz a feição de sentir que ficou surdo, assim, né, que é uma coisa que poucas vezes os filmes, as séries se dão conta de fazer, né, então ele entregou esse realismo, que é um detalhe, mais um daqueles detalhes que faz The Sopranos ser The Sopranos, né? Eu achei muito uma coisa pontual, mas muito bem pensada. Um outro ponto que vale muito a pena de ser mencionado, né? Uma referência muito boa, que ela é muito rápida, é o motel onde a Melfi está hospedada e atendendo seus pacientes, tá? A gente consegue ver nessa imagem aí que o nome do hotel é Anthony Wayne Motel. E o Anthony Wayne era simplesmente um general da Guerra da Independência dos Estados Unidos que ele era chamado pelos soldados, pelos seus homens, de Anthony o Louco. Isso é uma ligação clara com o paciente mais famoso dela, né, o Anthony Soprano, que é um cara que, enfim, tem traços de psicopatia claros, né, como a gente vai se dando conta ao longo do tempo. E o Terence Winter, que eu mencionei, que é roteirista de The Sopranos, atuou como produtor e até diretor da série, né, ele é o cara que disse no podcast do Steve Schirripa e do Michael Imperioli, essa questão do Big Pussy que eu comentei mais cedo. Ele o que interpreta o paciente da Melfi aqui nessa cena, porque basicamente o Alan Kotler, né, o Alan Kotler, que foi o diretor desse episódio, ele não gostou de nenhum ator, que provavelmente é quase um figurante, né, um ator com uma fala muito pequena para interpretar essa cena, ele não gostou de nenhum e colocou lá um dos produtores da série, que também era roteirista e diretor. Eu falei no meu vídeo, eu quero saber o que vocês acham, tá? Isso é uma percepção minha da interpretação da Lorraine Bracco e da maneira como a Melfi se apresenta aqui. Ela tem raiva do Tony Soprano, isso fica claro naquela cena que eles conversam, mas também, para mim, é muito claro que ela tá sentindo uma monotonia extrema por conta de não estar atendendo mais ele. E aí vem a questão, por que ela aceitou ele como paciente? Para mim sempre foi o fato de que para um psiquiatra, alguém que realmente se interessa pela mente humana, alguém como Tony Soprano deve ser um prato cheio, assim, deve ser alguém muito desafiador de se entender, e eu acho que a Melfi tem um certo fascínio pelo Tony Soprano. Para mim isso sempre foi claro, mas depois que eu falei isso, eu fiquei pensando, será que todo mundo sempre achou isso também? E eu quero saber o que vocês acham, mas para mim é claro nessa cena a monotonia em que ela se encontra por estar atendendo pessoas normais e não um cara que é o chefe do crime de Nova Jersey. Aqui eu separei uma imagem do Christopher para mostrar que assim, esse é um esquema que exige um certo profissionalismo, né? Uma vontade de ficar por trás dos panos, de ver pouca ação e ver o dinheiro entrar. É o que todo mafioso de fato profissional faz. O cara não quer sair matando todo mundo, ele quer ganhar dinheiro de forma ilegal ali, de forma mais fácil. Só que o Christopher, claramente, ele não tem preparo emocional para isso, ele demonstra o amadorismo claro dele, ele é um cara das ruas, né? Não adianta. Ele nasceu para ser um cara de baixo escalão ali. Claramente, esse esquema, claramente, colocaram ele numa posição para a qual ele não estava pronto ainda. Esse é o primeiro episódio, tá, dos pais da Carmela. Esse episódio teve bons personagens sendo introduzidos, né? Teve o caso da Janice, o principal, mas os pais da Carmela também. Detalhe que a mãe dela, ela é interpretada pela Suzanne Shepherd. Suzanne Shepherd, acho que é assim que se pronuncia. Né? É a Mary DeAngelis, é o nome da mãe da Carmela. E o detalhe é que ela faz, essa mesma atriz, a Suzanne Shepherd, ela faz a sogra do Henry Hill, do Ray Liotta, lá em Os Bons Companheiros. Então é mais um artista de Os Bons Companheiros que está vindo para The Sopranos. O Júnior, ele está querendo... É dito que ele tá na cadeia e tal, é dito que ele quer sair em licença médica, né, da cadeia, tentar essa condicional. Isso vai aparecer nos próximos episódios e eu quero chamar a atenção como a decadência desse cara, desse homem que já é mais velho, né, que viveu uma vida no crime,
como ele vai se tornando uma figura decadente com a idade e com as investigações que vão indo sobre ele. Isso me lembra muito o Irlandês, filme do Scorsese de 2019, quando a gente vê o De Niro, o Joe Pesci, esses caras que não morreram por conta do trabalho como gangsters, como eles vão virando figuras decadentes, assim, as pessoas vão passando e eles vão ficando cada vez mais velhos, enfim, mais sozinhos e tal. Isso tá muito presente para mim na figura do Júnior Soprano. Eu quero que vocês prestem atenção nisso para ver se vocês concordam. Uma frase só que é uma referência interessante aqui, quando eles conversam sobre o Jimmy Altieri ser o rato, né, o delator do FBI, os caras falam, aquele asshole, Jimmy Altieri, asshole, né, você sabe o que é. E aí o Paul fala, ele tinha 2 assholes quando foi enterrado, né, uma coisa bem gráfica ali para ser ilustrada da maneira como eles lidaram com o cara. E aí, claro, eles falam, o Pussy quer saber da coleta do dinheiro dele, eles deixam bem claro, não, a gente coletou o dinheiro pra ti, pode ficar tranquilo, mas, né, a gente não tinha muitas informações, a gente teve que não saber se tu ia voltar ou não, deixando claro que uma parte do dinheiro ele nunca vai ver, uma parte boa, provavelmente. E ele também nem ousa reclamar, né, concilia a paz ali, porque não tem muito o que fazer. Esse momento, o Tony e a Janice eu acho legal, tá, porque claramente ela é uma pessoa que incomoda ele, eles vão ter embates muito sérios, ela é uma capeta. Mas esse momento eu acho muito legal, que ele vê ela fumando na rua, vai conversar com ela, ele pede cigarro sem a Carmela ver e tal, e eu acho que é um breve momento de cumplicidade entre os dois irmãos, que eu acho bonito, assim. E ele é muito raro, também por isso, assim. Mas me chama a atenção essa cena, eu percebo isso. E aqui, pra mim, assistindo pela segunda vez, terceira vez esse episódio, fica claríssimo pra mim que quem mandou destruir a casa foi a Janice. Enfim, ela é uma cobra, né, como a própria cena anterior indica, e, enfim, eu não tenho dúvida de que foi ela, não sei o que vocês acham. Ela que mandou depredar, assim, milagrosamente ela aparece e crianças invadem a casa para destruir a casa. Foi ela, certamente. E aqui nessa mesma cena, me chama muito a atenção que isso é mais uma das coisas que faz The Sopranos ser tão rico, tão interessante. Olha a dinâmica da conversa do Tony com a Carmela. Essa é uma cena para mostrar que a casa foi destruída e pra gente ficar com a pulga atrás da orelha de se foi a irmã do Tony ou não. Ponto. E ver que o Tony ficou brabo. Ponto. Só que nesse mesmo ambiente, primeiro eles falam da casa, depois a Carmela diz que ele tem que... O Tony diz que tem que comprar salsicha. Que tipo de salsicha precisa pro jantar, pra festa, não sei o quê. Aí eles começam a falar das famílias deles. Falam do pai e da mãe da Carmela, e depois começam a falar da terapia de novo e do fato deles não fazerem sexo há muito tempo. Então, assim, é uma profusão de assuntos ali que é muito como as conversas da gente, assim, na vida real. A gente não tá na sala falando de alguma coisa, assim, aí surge uma outra coisa, depois a gente vai pra cozinha e fala de tal coisa que não tem nada a ver com o que a gente foi fazer. Sabe? Essa dinâmica é muito real, é muito parecida com a vida da gente. E é por isso que The Sopranos é tão rico e por isso que a gente cria tanta familiaridade com esses personagens. Eu acho que aqui é um exemplo claro disso, fica para mim é muito claro a riqueza de detalhes, assim, de coisas despretensiosas que não vão mudar tanto pro decorrer da série ali e tal, mas que vão compondo esse ambiente e criando essa familiaridade. Um outro ponto que eu acho legal é que eu percebi, pode não ter sido intencional, mas não importa, é um detalhe bem legal. O Tony tá ouvindo Smoke on the Water, né, do Deep Purple, e o CD engasga, ele se irrita e vai bater. Só que a hora que o CD engasga é exatamente na hora da frase que a música vai dizer Frank Zappa and the Mothers, e ele trava nessa hora e engasga the Mothers, the Mothers, the Mothers, e tipo, mãe, mother é uma palavra muito simbólica, é uma pessoa, um ser muito simbólico pro Tony Soprano, muito das razões de todos os problemas dele. Eu acho que isso não é por acaso também. E o Tony fazendo terapia, ele vê que ele precisa, porque ele tem um acidente, ele procura um outro terapeuta, porque a Melfi tá sumida e tal, né? E ele vai num cara, que o cara rejeita ele ali. O cara chega a falar do Máfia no Divã e tal, é uma cena que chega a ser engraçada. Mas eu queria ver o que vocês acham também. Comentem aqui. Pra mim, é impossível que o Tony Soprano daria certo, que ele conseguiria se comunicar com um terapeuta homem. As mulheres são figuras muito importantes na vida dele, são figuras muito fortes e que razão da maior parte das paranoias, dos problemas que ele tem. Por isso ele se identifica com a Melfi também. E acho que por isso que ele cria um senso de confiança com ela, que ela é a única mulher que escuta ele e tal. E outra, ele é um cara que jamais se abriria com um homem.
Acho que ele nunca daria certo com um terapeuta homem, mas me digam o que vocês acham. E pra finalizar, essa cena é engraçada ali no churrasco de família, né, e tal, o Paul aparece, a Janice chega a dizer que, meu Deus, o Paul ainda tá vivo e tal. E me chama a atenção que a Bárbara, a irmã do Tony que aparece, ela é sempre uma figura deslocada, né? Ela nunca se torna uma personagem relevante. E eu acho isso legal, porque ela é claramente a irmã caçula, que não teve tanto envolvimento com os negócios da família e que optou por viver à distância. E fica muito claro esse papel dela pelo que ela diz pra Janice. Ela vê que a Janice está querendo se meter no negócio da casa para ganhar o dela e tal, e ela deixa o Tony resolver. Tipo, ela, claro, é um sinal de respeito ao irmão, sim, mas é também um sinal de quem não quer se incomodar. O Tony assumiu essa responsabilidade e deixa para ele, eu prefiro não ter que pensar nisso. Para mim é muito claro o papel que ela desempenha nessa família ali como irmã mais nova, alguém que cresceu um pouco afastado, talvez, nos negócios. A gente pode imaginar que o pai do Tony já era mais velho quando ela nasceu, enfim, ela não cresceu à sombra dessa coisa toda e ela vive afastada. E essa conversa delas deixa isso bem claro para mim. Beleza, gente? Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Esse foi o vídeo extra. É um vídeo que deixei várias questões para vocês me responderem o que vocês acham aí nos comentários. Quero ver o engajamento de todo mundo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Me sigam nas minhas redes sociais e tudo mais. Até o próximo vídeo e tchau!